No tópico 3, nós vamos falar sobre evangelização local e transcultural. Evangelismo e evangelização é a mesma coisa, sendo que o evangelismo é a teoria, a metodologia, como nós aprendemos para evangelizar. E a evangelização é a prática. Quando Jesus Cristo prometeu o derramamento do Espírito Santo na igreja, era para dar poder, ousadia, coragem, intrepidez na evangelização. E assim aconteceu na igreja primitiva. É por isso que nós buscamos revestimento de poder. Não é para ficar em quatro paredes. É para nós recebermos essa coragem, esse poder, essa ousadia, para sair por aí falando do amor de Deus, do reino de Deus, né, da vida eterna, da condenação e da salvação. Quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós encontramos na vida daquelas pessoas o amor pelas almas. Nós encontramos a ousadia na evangelização e a pregação do evangelho em todo o mundo. Pedro, em seu primeiro discurso, quase 3.000 almas. Em seu segundo discurso, quase 5.000 almas. Diáconos cheios do Espírito Santo se tornaram evangelistas. Diáconos se tornaram mártires. Nós estamos falando de Filipe e de Estevão. Tiago, ele foi decapitado, mas ninguém tinha medo, eles estavam cheios de coragem, né? Desejo de anunciar o evangelho do reino. Houve uma explosão na evangelização, era o começo da igreja, e eles entenderam a ordem de Jesus, saíram e anunciaram o evangelho, e hoje nós precisamos fazer a mesma coisa. A evangelização é também acompanhada de obras sociais. Nós não podemos só evangelizar as pessoas, nós precisamos cuidar também das pessoas, né, com as suas necessidades. Jesus, ele veio para isso, para suprir as nossas necessidades. E a igreja, ela é uma agência de evangelização e de ação social. Não políticas públicas, porque quem tem que fazer políticas públicas são os nossos governantes. Mas a igreja, ela não pode deixar de ter ação social. Nós temos que cuidar da alma das pessoas e também das suas necessidades. Foi o que Jesus nos ensinou a fazer, sendo Ele mesmo nosso modelo a ser seguido. Jesus, ele evangelizou, curou, mas ele também alimentou aqueles que estavam famintos. O avivamento da rua Azusa, se você nunca leu sobre isso, sobre essa história, né, tira um tempinho e leia para você entender como aconteceu de novo. Alguns chamam de reavivamento, né, mas na verdade foi o avivamento que aconteceu ali na rua Azusa, mas ele não começou na rua Azusa. O pastor Seymour e mais 7 pessoas, elas reuniram-se para orar e buscar a plenitude do Espírito Santo, na noite de 6 de abril de 1906. Os 7 foram batizados no Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas. 3 dias depois, Seymour recebeu o mesmo batismo de poder. Como a mensagem do fogo, do avivamento, começou a se espalhar pela cidade de Los Angeles, os crescentes ajuntamentos superlotaram a casa da rua Bonnie Brae, era onde Seymour morava. Então, eles tiveram a necessidade de encontrar um lugar maior. Tornou-se evidente essa necessidade. E, finalmente, um prédio desocupado, em mau estado, na rua Azusa, no número 312, foi localizado e alugado. Ainda que o local tenha sediado anteriormente a Igreja Metodista Episcopal Africana, a estrutura de 2 andares, já bem desgastada, estava sendo usada por um construtor como depósito de material de construção, estábulo para animais e feno. Mas em questão de alguns dias, com serragem no chão, forro de palha ao redor do altar e 2 caixas de sapato como púlpito, o primeiro culto na missão
da Rua Azusa aconteceu no dia 14 de abril de 1906. Desde o começo, o toque soberano de Deus estava sobre aquele homem, William Seymour, e os que com ele estavam. Por 3 anos, o avivamento continuou essencialmente 24 horas por dia, 7 dias por semana. E às vezes, diz a história, que tinha até 1000 pessoas por reunião, reunidas ali, um só propósito. Nós estamos precisando deste avivamento hoje, para nós incendiarmos o mundo, para falar do amor de Deus. Um dos fenômenos do avivamento da Rua Azusa foi o seu incrível poder de aproximar crentes de todo mundo. Foi uma chama que se alastrou pelo mundo todo. O avivamento da Rua Azusa foi o berço do movimento pentecostal, no século XIX, que permanece até os dias de hoje. Entende-se por movimento pentecostal aquele que é caracterizado pelo batismo com o Espírito Santo e evidenciado pelos dons do Espírito. Foram 2 missionários suecos, chamados Gunnar Wingre e Daniel Berg, que tiveram contato com esse movimento na Rua Azusa, nos Estados Unidos, e que mais tarde eles vieram em missão para o Brasil, para consequentemente fundar a Igreja Assembleia de Deus no Brasil. No princípio, eles pensavam que o dom de línguas era para que eles pregassem ao redor do mundo, talvez como aconteceu no dia de Pentecostes, a xenolalia, que é falar em outro idioma sem mesmo nunca ter aprendido. Mas depois eles perceberam o engano e desistiram desta ideia. Qual a mensagem que deve ser pregada? A mesma mensagem que é pregada aqui no Brasil, ela deve ser pregada em todos os lugares. A mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, ela é única. Nós não precisamos mudá-la, floreá-la, para quando nós formos pregarmos para um outro tipo de pessoa em um outro lugar. Jesus Cristo, ele é sim sempre o centro de nossas mensagens. O que nós devemos fazer em missões transculturais é adaptar as estratégias segundo a cultura de cada povo. Porque o cristianismo, ele não tem o objetivo de padronizar o mundo. Quando nós falamos de padronizar, nós estamos falando de padronizar a liturgia, o modo de adoração, e também não tem o objetivo de destruir culturas. E nós já falamos um pouco sobre este assunto em uma outra aula passada. Nós não estamos falando da cultura, cultura da idolatria, homicida, suicida. O Evangelho, ele muda sim esse tipo de cultura, mas nós estamos falando de costumes, alimentação e forma de adoração. O Evangelho, quando ele é pregado, ele muda as nossas vidas. Na vinda de Jesus, quando ele vier buscar a sua igreja, várias nações, culturas e etnias diferentes, todos nós estaremos reunidos em um mesmo lugar, e seremos arrebatados com Cristo naquele grande dia. É por isso que Deus formou tantas etnias. Nós precisamos louvar a Deus, aceitar Jesus, independente de onde você esteja, de onde você mora, de qual cultura você pertence. Quando a Bíblia diz que Paulo, ele fez de tudo para ganhar as pessoas, não está dizendo que para ganhar um viciado, você precisa se viciar, ou fazer parte de um grupo carnavalesco para ganhar pessoas no carnaval. Tantas outras aberrações que nós encontramos no meio evangélico. A ordem para todos nós é ir ao mundo, anunciar o reino de Deus. O nosso campo missionário é o mundo. Faça o evangelismo pessoal, ele é importante. Quando nós falamos de Jesus para uma pessoa,
Tem pessoas que dizem, não, eu não tenho chamada para fazer evangelismo pessoal, para falar de Jesus para uma única pessoa, fui chamado para falar para as massas. Não, Jesus ele nos deu o exemplo quando ele evangelizou na noite Nicodemos. Ele evangelizou uma pessoa só. Isso não é perder tempo, é ganhar uma alma. Quando Jesus falou com aquela mulher samaritana, uma única mulher, Jesus anunciou o reino para ela. E Jesus também pregava para as multidões. A igreja, ela tem um desafio muito grande em anunciar o Evangelho de Cristo ao mundo, né? Esse é o nosso desafio, visto que muitas nações, elas estão na janela 1040, chamadas de cortina de ferro, e não permitem que seja anunciado o Evangelho de Jesus nestes lugares. Mas muitos missionários, cheios do Espírito Santo, estão indo em amor às almas, infiltrando dentro dessas nações, levando o Evangelho de Jesus, mesmo sabendo que isso pode custar a sua vida, assim como foi a igreja primitiva. Todos morreram anunciando o Evangelho de Jesus, porque nestes países onde é proibido falar o nome de Jesus, a desobediência se paga com a própria vida. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, continue te abençoando. Dá um curtir aqui na minha aula. Compartilhe em suas redes sociais. Quero mandar um abraço para Fábio Souza Pinheiro, lá no Maranhão. Aqui está o abraço, irmão Fábio, né? Deus te abençoe grandemente. Quero mandar um abraço para todos os irmãos. Agradecer o carinho. Não mereço tanto carinho. Somente Deus, na pessoa de Jesus Cristo, pode abençoar grandemente a sua vida. E eu espero você aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir, então.